Amém. Amém, meus irmãos queridos. Uma alegria estar com vocês de novo, né? É a primeira vez que eu estou por aqui, né? A minha mãe estando aqui caminhando para a igreja, é mais um motivo, né? Está sempre por aqui. Graças a Deus. Né? E o meu desejo, tá? É que Deus nos, conforme Edno pediu a Deus, Ele nos conceda dons. Acho que dons espirituais, eles não são detalhes, né? É a maneira que eu acredito de Deus, o Senhor, improvisar coisas, verificar determinados princípios, a palavra de Deus para aquele momento. E até mais, né? Às vezes é aquela graça de Deus de personalizar a aplicação da sua palavra. E cada um de nós, às vezes, está no seu momento, né? Está na sua etapa, está na sua estação. E o Espírito Santo, ele não trata a igreja como uma linha de produção, né? Não é uma fábrica onde todo mundo é igualzinho. Então, a mesma palavra, o mesmo princípio, o Espírito Santo, ele vai adequando de maneira sobrenatural a nossa necessidade específica. E aí a gente precisa de graça sobrenatural do Espírito Santo, dons especiais. Então, Deus derrame aqui entre nós palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia e outros dons que Ele quiser, qualquer outro tipo de revelação para, vamos dizer, potencializar o efeito da palavra sobre nós. Amém? Recebe? Eu recebo. Amém? Amém. Bom, eu conversando com o Ed, ele me falou de uma palavra que gravei, fiz até um vídeo no final de 5 anos e mandei para os irmãos, a princípio porque eu tinha prometido aos irmãos lá em Cascavel, e não havia tido tempo no encontro geral para falar, então eu gravei meio às pressas, no dia 31, que eu não queria passar o ano, e achava oportuno também para aquele momento, por ser início de ano também. Obviamente, poderia ser mais oportuno naquele momento, mas é oportuno a qualquer momento, não é? E é um assunto que, para mim, precisa de ajustes, às vezes teológico, ajuste na nossa mente, na nossa forma de pensar sobre ele, e depois fazer as suas aplicações. Eu dei o título a essa palavra de a graça da diligência. Por quê? Porque nem sempre diligência tem sido visto pela igreja como uma graça, mas às vezes como uma oposição a ela. E eu peço a Deus que nos ajude a corrigir isso, tá? A nossa forma de entender aquilo que é, vamos dizer, nossa parte e aquilo que é parte de Deus, tá? Hoje nós vivemos... Bom, eu gostaria de ler primeiro o texto de Efésios, capítulo 5, versos 14 a 17. Efésios 5, 14 a 17. Está escrito assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não vos torneis insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desse texto, mas ele é uma inspiração para a gente tomar as rédeas do nosso tempo, tomar as rédeas, de certa forma, da nossa vida, no bom sentido, né? Uma vez que Cristo, né, é que está no trono, nós precisamos ter coerência com o seu governo na nossa forma de administrar o tempo. E esse texto, ele fala para compreender a vontade do Senhor. Mas vou voltar nele daqui a pouco. Verdade é, irmãos, que nós vivemos numa geração voltada ao prazer. Concorda comigo? Assim, eu confesso a vocês, não sei quem
quem é da minha idade, eu não sei se eu sou um dos mais velhos aqui, né? Minha mãe ganha bastante, né, Juninho? Mas eu não sei, eu acho que eu já estou com 60, vou para 63 anos de idade. E, de fato, quando, lá da década de 1990, eu ouvia certas previsões do que seria o caos moral dos anos que viriam, eu não admitia que seria tão terrível quanto nós vemos hoje. Não sei se você sente como eu. Às vezes, no nosso país, né, parece que o Brasil se tornou um laboratório para o mal, um laboratório para a desconstrução dos valores, por causa da Agenda 2030, possivelmente, da ONU. Então, o Brasil se tornou como se fosse o laboratório dessas pessoas e juntou com os ideais da ideologia marxista para destruir, para desconstruir, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas eu não imaginava que seria tão ruim assim, confesso a vocês, tá? Não está sendo fácil viver. Mas nós, dentre os problemas, nós temos esse que é uma geração voltada pelo prazer, entorpecida pelo prazer, controlada pelo impulso imediato e geralmente alérgica ao esforço, não é? As pessoas mais jovens, por exemplo, elas não estão preparadas, mas estão arrogantes e pensam que estão tão bem preparadas para o mercado de trabalho, por exemplo, e não são competentes, mas acham que são e querem excelentes salários com pouco esforço e gostariam de sair daqui e ser o CEO da empresa sem absolutamente nenhuma experiência e nenhum resultado. Por quê? Porque, obviamente, que a questão do mundo virtual ajuda nisso também, né? Porque as pessoas constroem uma imagem de si mesmas dentro das redes sociais, imagem que não está conectada com a realidade delas. Geralmente é assim. Elas são fortes na rede social, elas xingam na rede social, elas, né, são valentes na rede social, mas no mundo real elas não foram preparadas para relacionar com as pessoas e elas estão, geralmente, esses mais jovens, né, se intimidam e não têm resiliência e às vezes estão até dispostas a suicidar, porque não estão, os embates da vida real, elas não estão acostumadas só de se apresentarem como fortes naquele mundo virtual. Só que junto com isso vem o que eu vou chamar aqui de uma arapuca teológica, que é o quê? A ideia de que a graça de Deus ela está relacionada com aquilo que é fácil. Entende? Se é de Deus, tem que ser fácil. Se é de Deus, tem que dar prazer. As pessoas pensam nisso. Existe no meio da igreja, uma parcela de nós que pensa assim. Ou se não pensa completamente assim, pensa de maneira confusa, relacionada a isso também, linkada com esse pensamento. E eu digo que, às vezes, nós vivemos num tempo de espiritualização da preguiça. Tem uma música no mundo, né, que talvez a maioria de vocês conhece, de um grupo aí que fala, a parte do refrão da música é: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Já ouviu essa música? A música, inclusive, é até bonitinha, tá? Não é feia, não. Mas eu não sei se é uma ironia a música ou é uma declaração, não importa. Mas essa frase, ela coincide com o pensamento de muitos, que as coisas vão dar certo de qualquer jeito. Se eu ficar distraído, se eu não tiver atitude, elas vão dar certo. Não é verdade, gente. No reino de Deus, o acaso não protege ninguém. E eu entendo, como, por exemplo, Tozer, que foi um escritor das décadas de 1950, 60, ele dizia que não existem ganhos definitivos no reino de Deus. Os ganhos que eu tenho hoje são de hoje. Eles precisam ser mantidos.
É igual uma clareira no meio do mato, que você abre, você capina, não é? E fica limpo. Só que não fica limpo para sempre. No dia seguinte, quando a chuva vem, começa a nascer mato de novo. E você precisa o quê? Capinar de novo para manter, não é assim? E a vida é assim. E Jesus disse, aquele que perseverar até quando? Até o fim, esse será salvo. Não é verdade? Então, a distração, na verdade, é o solo onde a negligência é cultivada. Concorda? Vou repetir. A distração é o solo onde a negligência é cultivada. E eu vou dizer, estou produzindo na vida de muita gente, certo? Então, quem não planeja o que é importante na sua vida, ou quem não se apega àquilo que Deus está mandando a gente fazer, eu e você fazer, ele acaba transmitindo, né, para o seu ambiente que está ocioso, está disponível para as demandas mais fúteis da vida. Então, e perde aquela convicção de que agradar a Deus é viver para um propósito, para o seu propósito. Viver para o seu propósito exige de nós intencionalidade. Eu vou repetir essa palavra aqui no decorrer de hoje. A palavra intencionalidade, tá? Então, voltando àquele texto que nós lemos primeiro, vede prudentemente como andar. Então, primeiro fala, desperta tu que dormes. Isso eu penso que é bacana nessa palavra, é uma chacoalhada entre nós, que eu acredito, infelizmente, que boa parte da igreja vive num tipo de entorpecimento sobre aquilo que é importante. Desperta tu que dormes, portanto, vede como? Prudentemente como andais. A palavra prudentemente mostra o que? Veemência naquela sua forma de lidar com o assunto. Não como nécios, e sim como sábios. E viver como sábio, segundo o texto, é remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, é um texto que relaciona viver como nécio ou como sábio, e o que faz a diferença, pelo texto, é remir o tempo. E remir o tempo por uma razão, porque os dias são maus. Bom, o que eu entendo, tá? Com o princípio que está aqui. Ele está dizendo para nós que os dias são maus e por isso é necessário remir o tempo. O que quer dizer? As coisas na nossa vida, neste mundo, elas serão más por natureza. Os dias são maus. O contexto é mau. Nós vivemos num mundo afetado pelo pecado e infestado de demônios, de homens predominantemente egoístas, e nós lutando com a nossa própria carne. O que eu acredito que o texto quer dizer é: as coisas não dão certo de maneira natural. As coisas não dão certo por, vamos dizer, automaticamente. As coisas dão errado automaticamente. O mundo é mau. Vai dar caos. Para que não seja assim, é necessário interferir. É necessário, vamos dizer, otimizar a nossa vida através de uma interferência deliberada, onde nós vamos tomar as rédeas para que o mal, que é natural, não aconteça. A interferência da diligência, por meio da oração, da aplicação dos princípios de Deus, interferem no mal que seria natural. Ou seja, o bem, ele vem por meios sobrenaturais. Ele vem por meio sobrenatural, por parte daqueles que se posicionam em relação ao seu momento, por meio da oração, por meio da disciplina espiritual, entendeu? Por meio da interferência, da proclamação do evangelho, enfim. Nós vamos falar de coisas mais práticas. Bom,
Se o bem exige decisão e batalha, tem 4 pontos aqui que eu queria trabalhar. Primeiro, a gente precisa corrigir nossa teologia, entender o que é entre o nosso esforço e graça de Deus. Depois, a necessidade de ver a negligência como grave pecado. Depois, definir o que é importante na nossa vida. E depois, quem sabe, planejamento prático, para que isso não seja uma excelente teoria, mas que a gente consiga mudar a nossa vida em questões bastante práticas, tá bom? Vamos corrigir a teologia? Então, primeiro ponto, corrigir a teologia, o esforço e a graça de Deus. Então, precisamos desnudar que é falso o ensino que diz se algo é de Deus, ele deve ser fácil e dar prazer. Então, esse pensamento confunde o estado da nossa alma e da nossa carne com aquilo que é a realidade do Espírito, tá bom? Tem um texto muito usado, que é o de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Às vezes usado, não licença, né? Mas às vezes indevidamente. Tem a última parte desses 2 versículos, fala assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, eu vejo muitos utilizarem este texto apenas nessa expressão, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o texto, ele tem uma lógica, um condicionante, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, volta no versículo 1. É necessário, então, apresentar o corpo por sacrifício vivo. Aqui corpo é corpo mesmo, viu? Esse aqui é o corpo físico. Apresentar o corpo como sacrifício vivo. Nós vamos ver que isso está de acordo com a teologia de Paulo. Obviamente ele está falando aqui, mas em outro lugar ele fala que ele esmurrava o próprio corpo, não é? Ia dizer escravidão. Ou seja, era necessário colocar o corpo como escravo do espírito. Então, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e aí é um culto racional, intencional. Aí, vamos para o versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa. Pensar certo para que a sua fé seja sadia. E tendo uma fé sadia, isso vai te levar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pensar certo é pensar a verdade. Entende? Pensar a verdade é pensar o quê? A palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu preciso pensar certo sobre mim, eu preciso pensar certo sobre Deus, eu preciso pensar certo sobre as pessoas, eu preciso pensar certo até sobre o diabo. Eu pensando corretamente, sabe o que faz? Eu tenho a verdade na mente, eu transformo minha mente em uma usina de fé. Por quê? Porque quando eu penso correto sobre Deus, a minha fé é sadia. E uma fé sadia produz a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me ajudou muito na minha vida, né? Momentos difíceis que passei, nos momentos de sofrimento. Me lembro quando a minha primeira esposa faleceu, foram momentos muito duros. Naquele momento eu entendi que até para sofrer eu precisava aprender. Entendeu?
Eu precisava aprender a sofrer certo. Você acredita nisso? Sabia que você pode sofrer errado? Sofrer não tem problema. A gente precisa sofrer corretamente. E sofrer corretamente, eu entendi que eu precisava ser seletivo nos pensamentos que eu ia abrigar na minha mente, até com as lembranças que eu ia abrigar na minha mente. Algumas eu precisava dizer sim. Eu podia chorar de saudade, mas não precisava chorar de tristeza. É diferente. Isso traz o quê? Traz uma alma que é alegre em Deus. Então, nota que não tem a ver com falta de sofrimentos. Mas se nós pensamos certo, nós sofremos na perspectiva de uma fé correta e sadia. Então tá. Bom, se nós pensamos certo, então nós já começamos a tirar da cabeça que a vontade de Deus é só aquilo que dá prazer. Tem um texto, falei sobre o exemplo de Paulo e vou citar, vou ler o texto aqui, que é 1 Coríntios 9, 26 e 27. Ele fala assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Significa que quando ele fala corro, porém, sem meta, ele está dizendo o quê? Eu planejo. Eu tenho meta. É o que o texto está dizendo. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, na viagem dele, na segunda viagem missionária de Paulo, que ele estava querendo ir para a Ásia. E Deus interferiu. O Espírito Santo falou não. Ele falou, então, plano B, Bitínia. O Espírito Santo falou não. Então ele foi orar. E teve uma visão. Foi um sonho, uma visão daquele homem da Macedônia, falando, atravessa a Macedônia e nos ajude. Bom, por aqui agora. O que isso quer dizer? Ele tinha uma meta, ele tinha um planejamento que Deus poderia interferir. Entende? Ou seja, a meta era ir à Ásia. Não era o momento de Deus. Depois eles foram, na terceira viagem eles foram à Ásia. Foram a Éfeso, você vai lembrar-se disso. Mas, o que eu quero dizer é que ele diz, eu não estou desferindo golpes no ar. Ou seja, eu não vivo com a minha vida andando em círculos. Eu quero fazer a vontade de Deus. Isso não isenta de um planejamento intencional para glorificá-lo. Então, nós podíamos dizer que o planejamento são os trilhos, enquanto o Espírito Santo é a locomotiva e, ao mesmo tempo, o maquinista. Certo? Ele dá poder e dá direção. Agora, ele inspira para onde o trilho deve ir. Ele, se quiser, pode construir os trilhos e vai. O importante é que nós não estamos andando em círculos. Presta atenção numa coisa. Movimento não significa progresso. Se você está em movimento, mas está em círculo, não significa que você está indo para algum lugar. Significa que você está em movimento, gastando energia, mas não está indo para canto nenhum. Não é verdade? Entenda, então, que a graça de Deus não se opõe à diligência. A graça de Deus, ela opera por meio da cruz. A graça de Deus opera por meio da cruz. Aqui eu queria explicar algo que às vezes confunde o assunto. Aquilo que Deus já nos deu e aquilo que precisamos conquistar. Existem bênçãos que já temos, que estão garantidas por Deus, que são, vamos dizer, bênçãos que, vamos dizer, pela teologia se chama bênçãos imputadas. Aquilo que você tem sem precisar fazer nada.
Por exemplo, o perdão dos nossos pecados. Você pode fazer alguma coisa mais para ter perdão por parte de Deus? Se não aceitar pela fé? Não há nada mais que você possa fazer. Não tem nada mais que você possa fazer em troca. Já está dado. A presença do Espírito Santo que veio habitar em nós, a luz que brilhou aqui dentro, fomos conectados em Deus por meio do batismo. Isso está feito. Isso não é eu que faço, não é você, é Deus. Ele te deu. Você tem. Você não precisa fazer esforço nenhum. O Espírito de Deus habita. Entende? Então são bênçãos imputadas. A justiça de Deus, como eu falei do perdão, é para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra do texto? Então fomos feitos justiça por meio daquele que morreu. Ele pagou a minha dívida. Não é necessário eu fazer um sacrifício. Não, já está feito. Agora existem as bênçãos prometidas que precisam ser conquistadas. A santificação, por exemplo, ela é pela fé, mas exige o seu dia a dia. Exige sua decisão pessoal. Exige sua escolha diária. Quando você vai ler os textos de Romanos, capítulo 5 e 6, o capítulo 5 fala sobre justificação, o 6 fala sobre santificação. E lá você vai ver que no batismo você conseguiu as duas coisas. Só que uma está, nossos pecados passados estão resolvidos, mas agora nós precisamos a bênção para o tempo presente. A bênção para o tempo passado. A salvação no passado se chama justificação e a bênção para o tempo presente se chama santificação. Ambas são pela fé. Mas uma já está feita, já está recebida, você não precisa fazer nada. A outra você vai ver, o apóstolo Paulo vai dizer, sabendo isso, Romanos 6,6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, ou o poder do pecado, seja desfeito e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 11. Portanto, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Depois vai dizer assim como vocês se ofereceram para o pecado, agora é minha paráfrase, né? Agora oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós. E não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Entendemos o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a provisão de Deus para nosso perdão, para a nossa culpa, é a morte de Cristo. A provisão de Deus para a nossa santificação, para a salvação do presente, é a vida. A morte de Cristo nos dá perdão. A vida de Cristo nos dá santificação. A habitação dele. Agora, precisamos saber que isso é verdade, precisamos crer que isso é verdade, como o verso 11 de Romanos 6 diz, considerai-vos mortos para o pecado. Mas precisamos nos oferecer. Amém? Oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não vai ter mais domínio. Isso exige o quê? Exige o que Jesus falou: se alguém vem após mim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso decidir diariamente. Eu tenho poder, mas eu tenho que decidir ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo simples que nos ajuda. Lembram de Israel no deserto? Eles ficaram quantos anos no deserto? 40 anos, não foi? Eles ficaram 40 anos decorrente do quê? De uma experiência ruim. Eles foram lá, espiaram a terra, viram o tamanho
dos muros, o tamanho dos inimigos, e ficaram com medo e disseram, nós não vamos dar conta. Deus não gostou da incredulidade do povo, e eles ficaram 40 anos e aquela geração morreu no deserto. Depois tentaram de novo. Mas, uma pergunta. Eles tinham de Deus a garantia que iriam conquistar aquela terra? Sim ou não? Sim. Bom, como seria isso? Eles iam chegar naquela cidade fortificada, bater na porta, o pessoal ia sair, eles iam dizer para as pessoas, vem cá, os líderes da cidade, vem esse rei, é o seguinte, Deus, o nosso Deus, nos deu a sua cidade. Então, gostaríamos que, por favor, amanhã vocês saíssem, né? Se possível, deixa uma mesa arrumadinha para a gente comer e tal, mas é nosso, tudo aqui, todas essas casas que vocês construíram nos pertence, e porque Deus nos deu, então vocês precisam entender que vocês têm que sair. Foi assim? Não. Eles tinham a promessa de que era deles, mas precisavam conquistar por meio da guerra, por meio da batalha. Tinham potencialmente, porém não literalmente. Eram bênçãos que precisavam ser conquistadas. Eles tinham a garantia de que iriam vencer, mas precisava lutar. Tá bem? Então, existem bênçãos potenciais que nós precisamos alcançar por meio da diligência e do esforço. Sim, senhor. Concorda comigo? Bom, agora eu vou falar sobre algo que aqui talvez, que é um problema para a maioria de nós. É uma pedra no sapato. Dentro desse assunto. São os nossos sentimentos, as nossas emoções. A maioria de nós, não sei se é maioria, vou falar maioria, porque talvez exagere. Mas uma parte de nós não sabe lidar corretamente com as emoções, com o sentimento. Isso acaba sendo uma pedra de tropeço. Muitos definem sua vida espiritual, o seu nível, a sua espiritualidade, pela condição atual da sua emoção. Então, dependendo como ele acorda, se ele está com muita vontade de orar, se ele está com sentimentos de fé, se ele está empolgado, eu estou muito bem hoje. Mas se eu estou mal-humorado, se acordo com algum problema, vamos dizer, com luta com incredulidade, então eu não estou bem. Ele precisa aprender a ver sob o ponto de vista de Deus, certo? Você precisa entender que a emoção humana, ela está relacionada com a alma humana. O ser humano é corpo, alma e espírito, certo? Quando nós nascemos de Deus, o Espírito de Deus habita no nosso espírito. E é dali que precisa fluir as motivações, vamos dizer, é dali que precisa vir a força, é da vida interior. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, desde que nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova. Ou seja, é o poder de vida interior que tem que afetar e redimir o nosso homem exterior. E eu vou dizer que o homem exterior é corpo e também alma. A alma humana, ela foi afetada pelo pecado tanto quanto o corpo. Quando o homem pecou, o homem começou a ficar doente, não foi? Adoecer, envelhecer e morrer. Você não quer ficar doente, mas você fica. A gente se previne de todas as formas, né? Toma suplementos, procura não se expor, né? Quer dizer, alguns mais que outros, né? Mas, em geral, já ficando mais velho, já ficando com maior cuidado. Isso facilita menos, né? Mas você não sabe, você não vê o vírus da gripe, você não vê nada, aí você ficou doente e acorda com febre, tossindo, corpo ruim.
Eu confesso a você que eu sou um pouco impaciente com enfermidades. Por quê? Porque a enfermidade, ela nos rouba o rendimento, não é? Rouba a disposição, às vezes o próprio humor, porque afeta até a alma. Agora, a nossa alma, você tem que entender que, da mesma proporção que o corpo ele foi afetado pelo pecado e ele adoece, a alma também. As nossas emoções também. Então, assim como eu não consigo controlar, às vezes, pegar ou não uma gripe, por mais que eu cuide, às vezes eu pego, eu não sei de onde eu vi, não vi o vírus, peguei. Nossa alma é assim também. Eu não sei porquê, mas eu estou passando o reto dos nossos pés. Isso é possível. É possível não sentir, não ficar mal-humorado? Eu acho um pouco difícil prometer isso. Por quê? Porque nós, como eu disse, a alma está doente. A alma humana está afetada. Mas nós podemos o quê? Subjugar a alma ao espírito. E como nós fazemos isso? De maneira muito simples. Sujeitar o nosso ser à obediência à palavra de Deus. Tem um texto na Bíblia que me ajudou muito na vida e me ajuda até hoje, tá? E esse texto está no livro de Números, capítulo 15, versos 37 a 40. Foi talvez o texto que mais me ajudou a subjugar a minha alma, as minhas emoções. Esse texto fala assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas para suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, olha só, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Percebeu uma chave aqui? Olha só o que aconteceu. Esse mandamento, Deus falou com o povo de Israel, vocês façam as suas vestes e coloquem 4 sinais. Eu não sei bem como é que era, mas parece que eram uns cordões, 2 aqui na frente e 2 atrás. Para onde você olhasse, você ia ver. Tinha até cor, azul. Qual era o motivo? Para que você se lembre da minha palavra, dos meus mandamentos. E se lembrando, vocês façam o seguinte, não andem segundo o coração de vocês. Porque se vocês andarem segundo o coração de vocês, vocês vão adulterar. Adulterar aqui não é o adultério literalmente, mas é o quê? Trair a confiança de Deus, desobedecer a sua palavra. Importante? Então, que o nosso guia, ele é objetivo e não subjetivo. Subjetivo é o que eu acho, o que eu desejo. O apelo da alma é sempre isso. O que me faz sentir bem? O que me agrada fazer? Charles Finney, um homem de 2 séculos atrás, um homem de Deus do passado, ele dizia assim, o homem natural, inconverso, ele dirige a vida segundo da seguinte maneira, o que eu desejo fazer. O homem espiritual, nascido de Deus, ele guia a sua vida da seguinte maneira, o que eu devo fazer. O que é certo fazer. O que a palavra de Deus me manda fazer. Aí, não importa se a minha alma amanheceu gripada. Eu tenho meu hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Vamos dizer. Acordo 6 da manhã. Agora, literalmente, falando o que eu faço, tá? Eu acordo, faço um cafezinho para dar uma despertada melhor e vou ter um tempo com a palavra de Deus e oração. Tem dia que eu estou com mais sono, com menos sono, com preguiça, com angústia,
com incredulidade, com tudo que você também passa. Hoje eu estou mal na minha alma, não estou com fé, não quero ler a Bíblia, vou ficar dormindo. É isso que eu quero. Isso é um homem natural, em conversa. A minha alma quer ficar dormindo, é o homem convertido. O que eu devo fazer? A mesma coisa que eu fiz ontem, quando a minha emoção estava lá em cima. Vou fazer de novo. Amém? Isso é subjugar a alma ao espírito. Por quê? Sabe qual é o termômetro da verdadeira espiritualidade? Não é se sentir bem. É ter a certeza que você está obedecendo a Deus. O que é certo fazer. Não o que eu acho. Não o que eu gostaria. Não o que eu desejo. O que é certo fazer agora é perdoar o perdão. Mesmo que eu não estou nem um pouco interessado nisso. É orar agora. Eu vou orar. Mesmo que eu queira dormir. É sorrir. Mesmo que eu estou querendo fazer uma cara bem feia. Para mostrar para a pessoa que eu estou aborrecido com ela. Eu vou vestir um sorriso. Tem gente que pensa que isso é falsidade. Você está sendo hipócrita. Não, irmãos. Não é hipocrisia se eu estiver na rua e tem uma mulher provocante passando e olhar para o outro lado. Isso é hipocrisia? Isso é coerência com a palavra de Deus. Ué, mas eu estou querendo olhar. Você importa por mudar meu rosto? Não. Eu vou obedecer a Deus. Então, de repente, chega alguém que é chato, ou você está mal-humorado. Veste o sorriso pela fé e trata bem. Por quê? Porque o amor nós devemos a todos. A pessoa não tem nada com seu mau humor. Entende? Bom, isso apenas para dizer a cada um, para nós todos juntos aprendermos, que o termômetro da espiritualidade não é emoção, é obediência. Amém? Bom, o Edson sugeriu dar uns 5 minutinhos para você levantar. Vamos fazer isso? Vamos parar um pouquinho. Se quiser tomar uma água, você vai. Voltando 5 minutos. Alô, gente. Ó, os 5 minutos já foram 10. Para dizer a vocês que fomos fiéis. Duplamente, né? Porque já passou 5 além dos 5. Vamos lá? Isso mesmo. Vamos adiante? Volta para o seu lugar, agora quietinho. Isso, dá ordem para o seu corpo e para a sua alma. Bom, então, falamos agora sobre corrigir a nossa fé, esse aspecto. Ficou claro, então, que a graça de Deus não está em oposição à diligência? Não, né? Por isso, agora, entendendo isso, o próximo ponto é a necessidade de ver a negligência como um grave pecado. Como um grave pecado. A maioria das pessoas, dos irmãos ou da igreja, às vezes vê pecado como o ato de fazer o mal. Eu lembro que, não sei se era na igreja católica, né, que a gente ouvia que havia pecados de comissão e de omissão. Obviamente que isso não é católico, isso é real, né? Pecado de comissão são coisas que você comete, coisas que você faz de errado. Pecados de omissão é o certo que você não fez. Aquilo que é o sim. Então tem o pecado que você ultrapassa o não
e tem o pecado, que é aquilo que você deixa de fazer o sim. Ambas as coisas estão na palavra de Deus, conforme 1 João, capítulo 3, fala que o pecado é a transgressão da lei. Certo? Quando você transgride um mandamento de Deus, quando você faz o mal. E Tiago fala do outro lado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, o pecado de omissão. A questão é que os pecados de comissão, vamos dizer, as coisas erradas, elas são passíveis de disciplina, são passíveis de correção veemente. E a igreja, de fato, tem autoridade de disciplinar até determinados pecados. Por isso que a gente vê com maior gravidade a mentira, a maledicência, a impureza. São todas coisas erradas que alguém faz e que afetam pessoas e por isso você é corrigido. Então, a gente se vigia mais. Agora, os pecados de omissão, não existem disciplinas. A igreja não está autorizada a disciplinar ninguém porque ela não ora, porque ela não é generosa, porque ela não prega o evangelho, porque ela faltou com amor, não ajudou uma pessoa. Não é verdade? Não existe disciplina para pecados de omissão. E por isso há o risco de rolar solto. Mas precisamos temer a Deus. Eu queria chamar a atenção a vocês por um texto que devia fazer a gente temer e tremer. Que é o capítulo 25 de Mateus. Capítulo inteiro. Capítulo 24, só voltando para você contextualizar, o capítulo 24 de Mateus é o que é conhecido como o sermão profético de Jesus sobre os dias finais, sobre a sua vinda. E o capítulo 25, né? Abre para mim aí. Capítulo 25, versículo 1. Está vendo? Você tem como pôr o último versículo do 24? Capítulo 24. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, é só para você lembrar que é o final do sermão profético. Aí vai para o 25 agora. Bacana isso aqui, que eu posso pôr o dedo lá na frente, olha que bacana. Então, legal, né? Gostei. Então, o que esse então quer dizer? Está ligando o assunto anterior com esse que ele vai falar. Não é? Isso é a interpretação de texto na língua portuguesa. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Então, você vai ver que o capítulo 25 de Mateus, isso aqui dá, vamos dizer, para um dia, só para falar de capítulo 25 de Mateus. Verdade. Porque tem muito, o assunto é muitíssimo importante. Então, nós vamos ver a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, nós vamos ver a parábola dos talentos e depois a descrição do dia do julgamento, do grande trono branco. E você vai perceber uma coisa, que a parábola das 10 virgens fala que 5 ficaram de fora. Não foi? Não tem jeito de melhorar. 5 que foram negligentes com o óleo. O óleo é de reserva. Isso para mim está relacionado ao fervor. Está relacionado ao nosso relacionamento com Ele. Está dizendo que 5 negligenciaram e ficaram de fora. Não dá para pensar que foi uma consequência pequena a negligência na relação com Deus. Depois a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala que um recebeu 5, outro 2, outro 1. E fala que ao servo negligente, aquele que enterrou o talento, ele foi desqualificado. Lançai-o fora. Não dá para pensar que a consequência
da negligência para com a obra de Deus é apenas menino, não faz mais isso, viu? Ficou. E a parábola não, né? A descrição do julgamento final, onde as ovelhas vão estar à direita, os cabritos à esquerda, que é o final do capítulo 5, ele diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Quando eles ficaram admirados, quando te vimos assim, foi quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Irão esses para a vida eterna. Depois eu falo: apartai-vos de mim, malditos, o fogo eterno, os da esquerda, porque não fizeram o que os da direita fizeram. Ou seja, amor, serviço, não a qualquer pessoa, mas aos pequeninos irmãos. A negligência no amor e no serviço, negligência é fator de desqualificação final. Você percebe que Mateus capítulo 25 vai falar sobre negligências em 3 áreas que nós entendemos que relacionam ao nosso sacerdócio. E que a negligência é que foi o fator marcado nestes textos como a desqualificação. Isso não é motivo para a gente temer e tremer com respeito ao pecado de negligência? Bom, negligência é o oposto de diligência. O apóstolo Pedro deixa claro no capítulo 1, versos de 3 a 11 de 2 Pedro, 1 Pedro 1, 3 a 11, que nós precisamos aplicar não qualquer diligência, mas toda a nossa diligência. Então, se lá no capítulo 25 de Mateus está falando sobre o risco da negligência, aqui tem uma admoestação em favor da diligência. Veja o versículo de 3 e 4, vamos falar que nós já temos, né? Versículo 3 para frente, aqui já está no 3. Deixa eu ver se eu errei. É 2 Pedro, tá? Tem 2 Pedro, né? Aqui, ó. Seu divino poder nos tem sido doadas toda a piedade. Não falei que tinha coisas que já eram dadas? Ou seja, você tem, a graça já foi dada. Certo? Você tem em você, pelo conhecimento completo daquele que chamou pela sua glória e virtude. Depois, verso 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Então, percebe agora? Você já tem. Você já tem, então quer dizer que é só ficar dormindo? Não. Agora reúne a sua diligência. Por isso mesmo, reunindo, Deus já te deu. Lembra que eu falei sobre questões, aquilo que Deus nos deu potencialmente? Você tem graça para fazer. Então você vai reunir toda a sua diligência, não é qualquer, mas toda a sua diligência, e vai associar agora 8 itens: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque essas coisas existindo, não apenas existindo, mas o que diz aí no versículo 8, aumentando, faz que sejais nem inativos e nem infrutuosos. Você quer ter fruto? Ajunta a sua diligência e vai juntar, e vai ligar uma a dessas 8 virtudes que estão aí mencionadas. Aquele que não está, essas coisas não estão presentes, está dito aqui, é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aí, de novo agora, olha a demonstração. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Aí ele fala, reúne toda a vossa diligência. Agora, você procura com diligência
cada vez maior. A maioria de nós não gosta da palavra disciplina. Mas a palavra disciplina é sinônimo de diligência, sabia? É basicamente a mesma coisa. Confirma a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Percebe a palavra não tropeçareis. Não é nem que você vai evitar o tombo, vai evitar o tropeço. Né? Uma coisa é você tropeçar, cambalear, né? Catacavaco, o pessoal fala assim, catacavaco, opa, e segura. O texto fala, para aquele que busca com diligência, ele nem tropeça. Pois desta maneira vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe que essa expressão do verso 11, ela de alguma forma se relaciona com o que eu falei em Mateus capítulo 25? Porque aquelas pessoas não entraram por causa de sua negligência e elas não estavam supridas na comunhão com Deus, no empenho pela obra de Deus e pelo amor e pelo serviço. E aqui está falando que você vai ter uma entrada amplamente suprida. Ninguém tem mais dúvida que é preciso de muita diligência? O reino de Deus se toma por esforço, Jesus já tinha dito, não é? Os que se esforçam o alcançam, tá? Bom, agora nós precisamos focar nossa vida em poucas coisas. Nossa vida não pode ter muita coisa. Nós precisamos saber o que de Deus é importante para a gente definir nossa vida por aquilo que Ele considera importante. Para que nossa vida não seja rendida à futilidade. Eu me lembro, quando eu era criança, né, eu nasci aqui no Paraná, numa cidadezinha chamada Autônia, a uns 250 quilômetros daqui. E ali a gente vivia até meus 18 anos por aí. E nós, naquela época, o Paraná era o principal produtor de café do Brasil. Né? As fazendas, inclusive, aqui nessa região de café. E aconteceu algo em 1975, em julho de 1975, foi uma geada que destruiu a economia. Um desastre para muitas famílias, pequenos produtores, inclusive a nossa, minha família. Bom, depois que o café morreu, ficou tudo queimado mesmo pela geada, houve uma alternativa de recuperação. E o café, ele morreu, o caule para cima, mas embaixo ainda estava vivo, estava verde. Então, a orientação foi cortar, destruir o cafezal, mas manter os caules, que naquela época plantava, às vezes, 4 pés de café numa cova de café. E cortou-se ali, jogou tudo fora, transformou aquilo em adubo orgânico, aquelas folhas dos galhos do pé de café, ou seja, voltou a estaca zero. E aí começou a brotar novamente, naqueles caules que ficaram lá no chão, outro pé de café, outra árvore. Só que nasceram muitos brotos, aquilo nasceu 10, 15 brotos em cada caule daquele. E aí nós precisávamos agora desbrotar esse café. O que era esse processo? Era chegar naquela moita, né, que se formou e tirar a maioria desses brotos e deixar 2 ou no máximo 3 cada caule. E era um processo doloroso para o pé de café, porque ele estava frondoso, estava bonito. E se alguém que não entendesse chegasse perto,
e visse aquela moita de café, nossa, mas seu café está maravilhoso. E quando eu visse tirando os brotos, ele fala, o que você está fazendo? Você está destruindo, a árvore está muito bonita. Só que, para mim, não era importante um pé de café bonito. Era importante um pé de café produtivo. Porque a gente não estava plantando por hobby. A gente precisava para produzir. Entende? E aí, para produzir, você tinha que tirar a maioria, deixar 2 ou 3 cada caule, para que tivesse espaço para que a energia, para que o vigor daquele caule fosse concentrado em 3 brotos principais e não houvesse muita competição entre eles, houvesse espaço para oxigenar aquilo ali, e aí se tornaria produtivo. Essa figura, para mim, ela é muito boa para a nossa vida. Por quê? Porque a vida de muitos de nós é uma moita, né? Uma moita de coisas que você está fazendo, para que você dedica seu tempo, essa energia vai para tanto lugar, e você não foca, às vezes, naquilo que é importante. Nós precisamos eliminar brotos ladrões da nossa vida. Eu cito 3 principais aqui que precisam sair. A preguiça é uma delas. A distração talvez seja a pior delas no nosso tempo, porque o mundo está feito para a gente se distrair, certo? E a falta de disciplina. E eu digo um pouquinho que é um pouquinho diferente, que é preguiça. A falta de disciplina, às vezes, é a incapacidade de pegar as rédeas do tempo e otimizar sua vida em favor daquilo que é importante. Tá? Passos que sejam práticos em relação a isso. Então, se eu perguntasse aqui, vamos definir a nossa vida naquilo que é importante? E se eu perguntasse, você sabe o que é realmente importante? Você sabe. Sabia que você sabe o que é importante? Nós temos um ensino perfeito sobre o que é importante. No nosso contexto de igreja, nós temos um ensino perfeito e bíblico sobre aquilo que é importante, sobre aquilo que são os brotos que precisamos preservar e tirar os demais. Sabe o que é importante? O nosso chamado. Sabe qual é o nosso chamado? O nosso sacerdócio. Isso é que é importante. O nosso sacerdócio compreende na comunhão com Deus, compreende na relação redentora com o mundo e compreende no funcionamento eficaz com o corpo de Cristo. Então, sim, nós precisamos focar nos brotos importantes. Vamos focar em 3 coisas. Eu falei que o pé de café precisa ficar com 3 brotos. Talvez nossa vida tenha que ser igual aquele pé de café, concorda? Nós precisamos focar nosso tempo, por exemplo, ou primeiramente, na nossa comunhão com Deus. Você tem conseguido ter uma vida de comunhão com Deus eficaz? O que você chamaria de vida com Deus eficaz? É uma relação com Deus que te traga experiência hoje. Nós falamos de quê? Experiência. Experiência hoje. Vou repetir isso. Nós precisamos de experiência hoje. Ah, mas eu já tive muita experiência na minha vida. Graças a Deus. Por quê? Porque aquelas experiências me sustentaram até aqui. Elas
me fazem bem, me estimulam, mas não necessariamente me sustentam hoje. A comida que você comeu no ano passado, uma comida maravilhosa que você comeu, ela te sustentou aquele dia. A que você comeu na semana passada te sustentou semana passada. O que você tem que fazer hoje, daqui a pouco? Saindo daqui, não vai para sua casa, fazer o seu almoço e comer. Não é assim? É a nutrição de hoje que me sustenta hoje. É a minha nutrição na comunhão com Deus hoje que me sustenta hoje. É a de amanhã que me sustenta amanhã. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é importante que a gente entenda esse texto de João 6 na perspectiva da comunhão com Deus. Alimentar-se de Cristo é relacionar-se com Ele. Alguém que fica um dia sem comer, começa a ficar fraco, 2 dias, mais fraco ainda, 3 dias, 4, e se ele parar de comer, ele morre. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alimentar-se de Cristo é relacionar-se com Ele. Irmãos, isso não é um detalhe. Isso exige planejamento, exige definição de tempo. Você diz assim: eu quero ter mais comunhão com Deus. Então, você vai ter comunhão na medida que você dedica tempo. Você quer conhecer alguém, você precisa conversar, você precisa ouvir, você precisa falar. Não é assim? Amizade é assim. Com Deus não tem como ser diferente. E nossa comunhão com Deus tem esses pilares simples, irmãos. Oração, palavra de Deus, e eu incluiria jejum aqui, ok? Esses 3 itens. Palavra de Deus, constância no seu contato com a palavra de Deus. Algo que tem que ser sistemático. Eu insisto, sim, com os irmãos que leiam pelo menos uma vez a Bíblia inteira por ano. A leitura da Bíblia, para mim, é algo que eu nunca negociei. Eu me converti lendo a Bíblia, tá? Ganhei uma Bíblia, comecei a ler, e aquilo começou a gerar fé no meu coração. E depois que eu li a Bíblia uma vez, eu pensei que já tinha lido. Um dia, um irmão, meu primeiro pastor, ele disse que tinha lido a Bíblia inteira. Na verdade, tinha lido só o Novo Testamento. Ele disse que tinha lido a Bíblia inteira naquele ano. Eu não tinha muito hábito de ler. Eu estava com meus 15 anos de idade. Eu não tinha muito hábito de ler. E me admirei demais que alguém tivesse lido a Bíblia inteira. Como? Porque era um livro grosso, com uma folha tão fininha. E como alguém consegue ler isso tudo? Na minha cabeça era muito difícil. Bom, falei, se ele consegue, eu também consigo. Fiz o planejamento de leitura por minha conta, fui lá no índice, vi quantos capítulos a Bíblia tinha, dividi pelos dias e li a Bíblia inteira em 4 meses. Depois eu fiquei, talvez por 15 anos seguidos, que se seguiram, eu lia a Bíblia a cada 4 meses. Eu, li 40 e tantas vezes a Bíblia. Depois continuei lendo, eu não sei, eu perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. E continuo fazendo isso, gente. Então, é muito importante ter este hábito de leitura bíblica. Depois, outro hábito no seu contato com a palavra de Deus, que eu separo da leitura, é meditação. A meditação é você separar textos que Deus está te fazendo saltar da sua leitura e voltar a ele depois da sua leitura e, em oração, fazer anotações. Deus vai te falar sobre isso. Hoje em dia existem ferramentas, né, da tecnologia que nos ajudam. Né? Existem aplicativos que você pode fazer as anotações ali mesmo e que ficam ali guardados. Não importa. Eu tenho meus cadernos de meditação. Eu fui lá em Minas há umas 2, 3 semanas atrás, buscar as últimas coisas que ainda ficaram lá. E eu tinha uma caixa lá
que estava escrito em cima coisas do coração, que estava fechada em anos, né? E dentro dela tinha cadernos meus de meditação que eu guardo, que data do ano de 1982. Esse hábito deve ser mantido. E a meditação consiste em você unir a oração e o olhar para a palavra, onde você olha para o texto e ora, onde você transforma o texto em oração. E você vai falar: Deus, fala comigo. Fala comigo. Pai, fala comigo. E você olha para o texto. Pai, fala comigo. E você olha de volta. Pai, fala comigo. Até que o Espírito Santo transforme aquilo em revelação. Nós precisamos de revelação. Revelação é quando o Espírito Santo fala e o nosso coração queima. Mas queima aqui dentro. Pelo menos comigo é assim, né? Mas que alguma coisa acontece aqui. E você se quebranta. Deus produz algo espiritual em você. Isso é experiência com Deus na palavra. Insubstituível. Insubstituível. Nós temos a Bíblia. Está aqui. É a verdade. Absoluta. A verdade final sobre qualquer coisa importante. Está aqui. Mas a Bíblia, apesar de ser a verdade, como está escrito, tem texto que fala sobre o Logos de Deus. A palavra de Deus escrita, porém não revelada, ainda não tem poder de transformação necessariamente, apesar de ser a verdade. O Espírito Santo quer verificar esta verdade para produzir vida em nós. Por meio da meditação isso acontece. A comparação que eu gosto é a seguinte: você vai no supermercado, compra arroz, feijão, carne congelada, o alimento. E você armazena aquilo, não é? Na sua despensa ou no seu freezer. Você quer comer? Está na hora do almoço, o que você faz? Você vai lá no pacote de arroz, tira uma xícara de arroz como está no pacote, coloca no seu prato, pega mais um pouco de feijão, coloca no seu prato, pega uma coxa de frango congelada e coloca no seu prato e vai comer. É assim? Não. Mas aquilo não é alimento? É. Mas ele não está pronto ainda. Exige tempo. Aí vai para o fogão, acende o fogo, esquenta a água, ou o azeite, demora meia hora, 1 hora. Assa a carne, cozinha o arroz, tempera, o feijão também, as verduras, o que for. Aí está pronto. O mesmo alimento passou por uma transformação e agora é agradável comer. Agora o seu corpo digere. Agora ele produz o quê? Vigor para você. Nossa relação com a palavra de Deus tem que ser assim também. Exige tempo, paciência, disciplina, diligência para essa busca. Nós vivemos no tempo da preguiça, nós vivemos no tempo da internet, e muitos terceirizam o processo a outros que estudaram, a outros que meditaram. Não é verdade? E vamos ouvir uma pregação. E se ouve a pregação, a internet é uma enxurrada delas. Irmãos, nós podemos comer um enlatado de vez em quando. Na hora da pressa, certo? Você come um enlatado. Mata a sua fome, te nutre. Mas não é para viver de enlatado, não é? Então, as pregações podem ser boas, inclusive as minhas, podem até ser boas. Não pode ser o seu alimento do dia a dia. Isso pode ser complementar, mas o que te sustenta é o alimento que você recebe diretamente do seu tempo com Deus, por meio da palavra. Então, não negligencie a sua comunhão com Deus. Pode ser alguma. Planeje. Este planejamento deve
vamos dizer, passar por aquilo que Jesus orientou. Ou, às vezes, é melhor dizer assim, aquilo que Jesus ordenou. Vai para o teu quarto, fecha a porta e fica com o teu Pai secreto. Como está a sua vida, na sua comunhão com Deus? Esse broto está mirrado e tantos outros brotos sufocando. Tira os outros. E quais são os outros? As coisas que nos distraem. Tem gente que fala, não consigo acordar cedo. Claro, pelo horário que você vai dormir, é impossível. Se você levantasse cedo, você ia dormir em cima da Bíblia. É importante revisar a vida, gente. E dormir numa hora certa, mais cedo um pouco, para acordar mais cedo. E não negociar o seu tempo e a sua vida com Deus. Bom, então, eu separei leitura e meditação, acho que você entendeu. O seu tempo de oração está incluso aqui, né? Bom, oração não vai dar muito tempo para a gente falar sobre isso, mas eu diria apenas isso, tá? Se aprende a orar, orando. É assim. Não é lendo livro que se aprende a orar. Assim como se eu lesse um livro que o Pelé escreveu, eu não ia jogar bem só por causa disso. Só jogando mesmo. Apesar que, por exemplo, de futebol não vai ser bom, não, né? Porque, por mais que eu tentei, não deu certo. Mas é fazendo que você aprende. É orar, é orando que você aprende a orar. Né? Então, tira um tempo de manhã, se possível. Eu falo se possível, não é porque é impossível você ter um tempo com Deus, porque às vezes você não consegue de manhã. Não importa o horário. Pode ser de noite, pode ser à tarde, de manhã. Para mim, tem que ser de manhã, na minha realidade. Não sei na sua. O importante é que você tenha tempo para se dedicar a esse broto crescer. Depois, queria focar agora, antes da gente terminar, sobre a relação redentora com o mundo. É o outro broto que está relacionado com o nosso sacerdócio. Relação com Deus e relação com os homens, com o mundo. Cooperar com o propósito eterno de Deus exige foco. E, assim, irmãos, eu acho que o nosso contexto de igrejas, tá? Cascavel, Maringá, Curitiba, Belo Horizonte, né? Nosso contexto. Nós somos um povo que cresce e se multiplica muito lentamente. Concorda comigo ou não? Se fôssemos comparar com a multiplicação da igreja do Novo Testamento, nós não teríamos dúvida. Certo? Porque aqueles 120 se transformaram em 3.000, 5.000, e se espalharam por toda a terra. Em 10, 15 anos já estavam em todo praticamente o mundo conhecido. Gente, isso não é brincadeira. Mas a igreja se multiplicou. Não é nossa realidade. E eu fico pensando, não é nossa realidade por quê? Nós temos um ensino perfeito, sabia? Temos um ensino perfeito sobre multiplicação. Eu me lembro que quando eu estava ainda lá na denominação, lá no início da década dos anos 1990, nós tínhamos um trabalho, né, na época eu estava em Timóteo, e a igreja cresceu bastante durante uns anos. E nós começamos a fazer grupos, ainda no final da década de 1980, o que chamava Grupo Familiar de Crescimento da Igreja. Não sei quantos conheceram, mas era uma prática da igreja da Coreia do Sul, o pastor Ian Cho. Eu li aqueles livros todos e a gente começou a trabalhar com grupos familiares de crescimento da igreja. E era um trabalho totalmente voltado à evangelização, onde eu fazia
um ensino evangelístico, passava para aqueles que eram líderes, e as pessoas, os irmãos eram orientados a convidar pessoas para ouvir o evangelho, e ele pregava e fazia apelo, e as pessoas se convertiam. Nós tivemos um impulso de crescimento muito grande, porque havia muito empenho na evangelização. É claro que precisávamos corrigir o evangelho que pregávamos, precisávamos corrigir a estratégia toda, mas havia um empenho evangelístico muito forte. E muitas pessoas se converteram naquela época e estão lá até hoje, na igreja. Bom, este foco, né, evangelístico transformou a igreja numa igreja que pensava sobre multiplicação e evangelização o tempo inteiro. E nós, pelo menos isso eu acredito que permanece ou não. Se nossa cabeça funcionar, se nós tivermos o foco, eu vou chamar isso de hiperfoco, né? É hiperfoco porque nós precisamos dessa palavra hoje. Nós não temos. Se nós não tivermos um hiperfoco, não vira. Não vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Você lembra da parábola do semeador? Que Jesus conta em Mateus capítulo 13. Está também repetida em Lucas 8, Marcos 4. Ele fala da semente que foi lançada à beira do caminho, que foi lançada no solo rochoso. Lembra? No meio dos espinhos e no terreno de terra boa. As últimas duas sementes, espinhos e terra boa, existe algo interessante. Não dá para a gente discorrer detalhadamente por causa do tempo, mas tem algo muito importante que os espinhos que sufocam são os cuidados do mundo, fascinação das riquezas e as demais ambições que tem uma expressão, acho que é no Evangelho de Marcos, na versão de Marcos, fala que concorrendo impedem a frutificação ou impedem os frutos amadurecer. Os concorrentes. Os concorrentes têm a ver com o foco. Focou em futilidades. Alguns, ele fala cuidados dessa vida, alguns que estão, às vezes, né, lutando pela sobrevivência. Isso é verdade, às vezes a pessoa está ali lutando muito pela sobrevivência delas. Outros estão lutando não apenas pela sobrevivência, mas pela estabilidade. E outros já conquistaram. Tem muitos bens. Só que os três estão embaraçados. Um, porque está andando em círculo em volta da sobrevivência. O outro, porque está andando em círculo porque quer estabilidade. E o outro, porque já alcançou a estabilidade, agora ele tem recursos e ele vai agora se render aos brinquedos que esse recurso pode lhe dar. Entende? As viagens e tudo mais. Ou seja, o foco da obra de Deus não existe. Ele fala que não dá fé. Fica ali. A nossa vida é assim. Às vezes, nós já fomos boa terra em algum momento, mas migramos de volta no terreno entre espinhos. Sabia que isso pode acontecer? Pode acontecer uma vez, uma época você estava focado e de repente você ficou distraído de novo. Nós precisamos entender o seguinte. A expressão que está em Lucas, que aqueles que trabalham, aqueles que estão em boa terra, eles frutificam com perseverança, e as outras versões falam frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, basicamente, quer dizer a mesma coisa. Frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1 é frutificar com perseverança. Eu queria apenas explicar o que eu entendo hoje, o que é frutificar com perseverança. Frutificar com perseverança não é ganhar fruto todo dia, mas é viver focado no processo que produz frutos. Existe um processo. Existe um processo de cultivar, de plantar, de regar e depois colher. A Bíblia fala no Salmo 126, assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo trazendo seus feixes. Um processo que envolve dor, que envolve lágrimas, que envolve compaixão, que envolve foco, rendição, entrega constante. Nós moramos num estado agrícola e a gente aprende com isso, concorda? Muitas vezes eu vou daqui para Cascavel e volto, vou sempre, né? De lá para cá. E é tudo agricultura. Você sabe disso. Os outros caminhos aqui, tudo é, né? Aqui existe um foco que não se perde. Esses produtores. Eles produzem 3 culturas no ano. Às vezes é a soja, às vezes é o milho, às vezes é o trigo. Principalmente esses 3. Tem a época certa de cada um deles. Tem a estação certa. Tem os dias certos. Eles não podem perder o time. Eles têm foco. Às vezes a gente vai e vê à noite aquelas luzes das máquinas pelos campos. E tem o dia certo para plantar. Se ele perder o timing, ele vai atrapalhar a próxima cultura. E tem dia para plantar. São 4 meses até a colheita. Se atrasou aqui, atrasa a próxima, atrasa a próxima. Então, se ele atrasou aqui, ele perde essa, para não perder a próxima. Exige foco. Sabe por quê? Porque eles não estão trabalhando por hobby. Eles não estão plantando soja por hobby. Não plantam trigo por hobby, nem milho. Eles precisam produzir. Se alguém plantar um pé de trigo no jardim, pode ser em qualquer época, não é? Por quê? Não faz diferença nenhuma se produzir ou não. Ele não depende daquilo. É só para ornamentar. Irmãos, Deus não nos colocou para ornamentar. Concorda comigo? Ele falou, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim é fruto, ele limpa. O que não dá fruto, ele corta. Ele limpa para que dê mais fruto do que dá fruto. Mas ele corta o que não dá fruto. Deus é o agricultor. Pensa que agricultor não planta por hobby. Ele quer fruto. Deus olha para nós com essa perspectiva e exige de nós foco. Exige de nós foco. Nós precisamos viver pensando que Deus nos colocou aqui para darmos frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isso exige tirarmos os outros brotos para deixarmos mais esse. Para você conseguir focar na frutificação. Obviamente que isso chama para uma mobilização pessoal, né? Eu falava com o Ed, falávamos por telefone, a necessidade até de uma mobilização coletiva, como igreja. Para quê? Para que a gente tenha um planejamento de trabalho para que a igreja esteja focada, ou na nossa necessidade hiperfocada na proclamação do Evangelho. Então, temos feito até esses tempos de mobilização em Cascavel, que tem ajudado. A igreja melhorou depois disso. Não acho que está onde precisa, mas está melhor. Então, eu vou contar rapidamente aqui o que aconteceu com o grupo que eu estou cuidando. Faço questão de ter um grupo caseiro, que acho que é o laboratório melhor que existe para a gente trabalhar o foco da obra de Deus. Né? Então, nós fizemos estimulamos os irmãos a terem um alvo mínimo de ganhar uma vida, né, durante um ano, e orarmos por isso. Nós fizemos uma estratégia de oração, mobilizar para a oração e para a frutificação. Essa mobilização para a oração, às vezes nós ficamos 2 meses com ela, tem lá aquela antiga corrente de oração, onde cada um escolhe um horário e ora naquele momento. Fizemos um guia de oração para que tivéssemos unanimidade nesses motivos de oração, e motivos esses que respondem a essa necessidade de foco na evangelização. Onde nós vamos escolher pessoas, orar por elas. E é uma bênção ver isso acontecendo. Então nós vamos orar pelo nosso oikos, de pessoas, né?
Eu lembro que outro dia eu estava falando disso com a igreja. Nós íamos ter o mês de abril e maio, né? De foco. E quando eu estava falando sobre isso, escolhi um irmão que estava perto ali na minha frente. Eu falei, eu cuido do Zamião. Zamião, vamos sentar juntos, quem sabe ainda hoje, e vamos escrever. Escreve aí quais pessoas você vai orar, eu vou escrever aqui as minhas. Oramos juntos. Daqui a pouco, nessa semana, eu vou ligar para essas pessoas. E vou conversar com elas. Fulano, aqui é o Carlos. Tudo bem? Estou orando por você. Tem algum motivo? Passando alguma necessidade? Aí você vai ouvir assim, que bom que você está orando, oração é sempre bom, né? Obrigado. Amém. Próximo. Fulano, aqui é o Carlos, estou orando por você. Tem alguma necessidade? Algo que você esteja passando? Ele fala, que bom, Carlos. Nossa, você ainda está nessa religião. Essa religião é boa e tal. Bom, você vai ligando e orando. De repente você liga para um, olha, estou orando por você. E você vai ouvir talvez, que bom que você está orando por mim. Eu estou precisando. Estou passando por tal e tal situação. Aí eu falo, posso estar com você? Pode. Zamião, vamos comigo. Aí ele está fazendo, exige foco. Nós vamos, durante esta semana, não é na outra, é agora. Vamos priorizar e vamos atrás. E vamos ali, anunciamos o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós oramos, Senhor, nos dá atalhos. Certo? Que vai além dos nossos relacionamentos. Atalhos são aquelas experiências maravilhosas que você tem de pôr perto de uma pessoa sedenta. Que Deus está trabalhando, isso acontece. Eu e a Vivi estávamos na nossa hora de oração, todos os dias, né? E teve um dia que nós orávamos e pedimos a Deus por pessoas sedentas. Falei, Senhor, nos guia a corações sedentos nessa cidade. São 350 mil pessoas. Onde elas estão? E na hora eu lembrei de Pedro, né? Falei, Senhor, o Senhor guiou Pedro a Cornélio, guiou Filipe ao Luco, guiou Paulo a Lídia, e nós. Naquela hora, me veio à mente um homem chamado Nivaldo. Nivaldo é um prestador lá, um excelente marceneiro, que eu estava para contratar ele para fazer serviço. E no dia que eu fui ver o serviço dele, ele me levou lá num condomínio chique, ele estava lá fazendo uma casa, na volta, eu falei alguma coisa da palavra de Deus com ele. Pouco. Tipo assim, eu gosto de falar da Bíblia, da palavra, você tem interesse? Um dia desse a gente conversa. Bom, falei isso. Nesse dia que orávamos, lembrei dele e em seguida mandei um recado. É o Carlos, tudo bem, Nivaldo? Lembra aquele dia que falamos para você? Eu falei com você que gostava de falar do Evangelho? Se você quiser, vamos estar juntos. Para a gente conhecer sua esposa e tal. Ele respondeu, não demorou muito, falou, quero sim, gostaria. E foram lá em casa 2 dias depois. Enquanto eu estava compartilhando o Evangelho com eles, com ele e a esposa chama Elisa, a Elisa tomou a palavra e falou assim, olha, quero dizer a vocês que semana passada eu estava de joelhos, orando, pedindo a Deus que me guiasse alguém que pudesse falar pelo Evangelho. Por quê? Porque eu preciso ser batizado. Eu quero um lugar para onde eu possa servir a Deus. Olha o atalho, gente. Aí na hora eu falei com ela, olha, Deus respondeu a sua e a nossa, porque nós estávamos nessa sala, na terça-feira, 2 dias atrás, pedindo a Deus que nos guiasse a corações sedentos, e Deus me lembrou do seu marido, do Nivaldo, por isso nós estamos. Essa mulher foi batizada, está lá servindo a Deus com experiências maravilhosas. Inclusive ela, depois agora, no dia que eu falei desse exemplo aqui do Zamião, ela saiu já em mente. Eu vou fazer igual o Carlos falou. Lembrou de uma cunhada. Mandou recado para a cunhada. Começou a orar e mandou recado para a cunhada já no mesmo dia. A cunhada não respondeu. Depois ela pegou mais à noite, viu que a mulher nem tinha visto o recado, telefonou, ligou. Aqui é a Elisa.
Tudo bem? Estou orando por você, viu? Está precisando de alguma coisa? Aí a cunhada falou, Elisa, eu estou muito mal de saúde. Segui meu telefone hoje. Tomei um monte de remédio, por isso que para ir dormir, porque eu quase arrancando meus cabelos de dor de cabeça. Aí eles vão orar por você. E de fato, o horário dela de oração, né, daquela corrente, era logo em seguida. Ela foi orar pela cunhada. Estava lá orando, teve uma visão. Parece que viu igual a sarça ardente. Aquela irmã tem cada visão que eu vou dizer. Eu nunca tive. Mas que Deus testificou, Deus está ouvindo minha oração. No dia seguinte foi lá na casa da cunhada. A cunhada já estava bem. E tinha falado com o marido assim, minha dor de cabeça passou. Eu tenho certeza absoluta que é a oração da Elisa. Impressionante. Está lá, né? Nós talvez vamos atrás dessa cunhada essa semana junto. Entende, irmãos? Deus nos dá esses atalhos, isso é maravilhoso. Nós, do Grupo Caseiro, por causa do foco, nós batizamos 8 ou 9 pessoas de agosto do ano passado até agora. Porque estamos orando e tendo tempo. Eu tenho um hábito agora de fazer um café, procuro ter, né? Quando não estou lá, não tem jeito. De fazer um café da tarde no domingo. Para quê? Para chamar esses que eu estou orando e também aqueles que eu esbarro com eles pelo caminho durante a semana. A gente faz um café para compartilhar um pouco do Evangelho, não é uma coisa muito longa, mas para que tenha um sinal ali em casa, toda semana, de que nós estamos focando na evangelização. Outro dia eu precisava cortar meu cabelo, e o meu barbeiro não estava na cidade. Tentei, não consegui, eu ia fazer um vídeo na manhã seguinte, para ficar mais bonitinho, né? O vídeo vai ficar para sempre, né? Você tem que cuidar. Aí eu liguei para alguém, para um outro, dono de um outro salão lá no shopping, e passei lá. Ele não me atendeu, mas eu passei. Cheguei e falei, fulano, olha, preciso cortar meu cabelo, tem alguém que pode? Quem tem? Eu vim assim de última hora. Aí ele tinha um cara lá que estava terminando o corte deles, cliente, e falou, Saraiva, corta o cabelo do Carlos aqui. Ele era cliente nosso, quem sabe você recupera ele. Aí eu fui cortar o cabelo do Saraiva. Com o Saraiva, estou ali, dou uma palavra para ele bate papo, falei muita coisa, mas me identifiquei, né, como um discípulo que gostava de falar da palavra de Deus. Aí, olha, eu faço um café lá em casa, no domingo, quem sabe você vai lá uma hora dessa. Pô, bacana. Isso era quinta, no sábado, mandei um recado pro Saraiva. Saraiva, você lembra que eu te falei? Deu café amanhã, se você quiser vir. E ele foi. E foi mais um atalho, sabia? O Saraiva estava sob ação do Espírito Santo. Aquele moço se quebrantou. Eu fiquei surpreso, tá? Fiquei surpreso. Falei, volta aqui, Saraiva, amanhã eu quero concluir com você. Ele foi, chamei outros homens. A gente proclamou o Evangelho. E esse menino quis o Senhor. Fomos orar por ele, né, naquele mesmo dia. Íamos batizá-lo no dia seguinte. Ele ia batizar na hora, mas eu achei melhor ele conversar com a esposa dele primeiro, porque, enfim, está num processo lá. E ele se ajoelhou para a gente orar por ele. Falei, vamos orar aqui para o cara não atrapalhar nada até amanhã. Aí oramos. Ele se quebrantou, se levantou e falou assim, acho que está na Bíblia uma passagem, que tinha um homem enfermo e ele estava doente, enfermo, e Jesus, tinha muita gente perto, ele não conseguiu chegar perto de Jesus, e os amigos dele abriram o telhado e desceram ele aos pés de Jesus. Ele falou, vocês são esses amigos que estão me levando aos pés de Jesus. E no outro dia foi uma bênção, foi batizado, está lá servindo o Senhor com muito fervor. E, gente, isso não estava acontecendo antes. Eu preciso de foco. Entende?
Só que a gente não pode querer cultivar a planta no jardim. Nós precisamos pensar, o meu pai é o agricultor, ele quer fruto, e é preciso foco, é preciso tirar outras coisas que estão tomando o nosso tempo e priorizar a proclamação do Evangelho. Planeje, tá? Talvez, né, depois podemos, falar mais disso, mas por hoje vou parar aqui por causa do tempo. Então, sente e faça, tire o que está roubando o seu tempo, arranque os brotos ladrões e foque no seu sacerdócio, naquilo que ele quer. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que nos desafia. Eu peço ao Senhor que abençoe a igreja em Maringá. Abençoe com graça sobrenatural, de maneira que esses irmãos queridos, essa igreja que o Senhor colocou nesta cidade, não são só eles a igreja está aqui nessa cidade. Mas o Senhor deu a esses irmãos um depósito extraordinário, um evangelho puro, uma estratégia clara de igreja. Deus, faz com que a tua igreja, aqui representada, cumpra o seu chamado nesta grande cidade. Influencie com ousadia, de maneira, com uma evangelização agressiva, que possa, de fato, Senhor, manifestar a glória do Evangelho que o Senhor nos entregou. Então, põe isso no nosso coração, no coração dos teus filhos, e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado pela paciência, tá?